E hoje eu vou avaliar a janela de transferências do Atlético em 2026. Então já fica comigo aí que a gente vai avaliar junto, porque eu quero saber também a sua avaliação nos comentários. Então vamos começar, gente. O primeiro nome que eu vou falar é o Vitor Hugo, que veio do Bahia, e para mim a nota para esse é 4. Não deveria ter renovado, né? Não deveria ter comprado ele, porque é um jogador que não tá demonstrando bom futebol e tá lesionando, mas muito, muito, muito mesmo. E para aproveitar que eu tô falando de Vitor Hugo, vou falar do xará dele, Victor Hugo, que chegou do Flamengo e para mim é a melhor contratação até aqui, e eu dou uma nota de 9,10, porque é um jogador muito novo, pode render bons frutos quanto esportivamente e financeiramente. Esportivamente já está rendendo e foi uma grata surpresa para mim, que não conhecia o futebol dele, não sabia como ele jogava, mas é um meia muito habilidoso, está jogando muita bola atualmente e a gente só tem coisas boas para falar do Victor Hugo até aqui. Me surpreendeu demais e foi o presente literalmente que o São Paulo deixou no Galo. E a próxima contratação que a gente vai dar nota é o Preciado. Preciado até aqui teve seus altos e baixos, mas eu dou a nota de 7 para ele de 10, porque para mim é um jogador que vai vingar, e além também que ele é novo e pode ser vendido na Europa, então é como o Vitor Hugo pode ter ganhos esportivamente e também financeiramente, porque é um jogador que tem acho que 23, 24 anos. Ele pode render para o Galo ainda um dinheirinho bom. E além que eu acho ele um bom jogador, não um ótimo, mas tem um percentual de evolução para se tornar um ótimo jogador, na minha opinião. Deu umas vaciladas, mas eu acho que isso é normal no começo. E agora eu vou falar de Renan Lodge. Essa contratação eu gostei demais, eu dou a nota de 8 de 10. Eu gosto muito do Renan Lodge, é um lateral muito experiente, com rodagem na Europa, estava no Al Hilal, estava meio encostado e veio para o Galo, e para mim foi uma grande contratação. E algumas pessoas ainda estão um pouco desacostumadas de não ver o Arana na lateral esquerda, ver o Renan Lodge, não tá gostando muito, mas eu acho que ele vai conquistar a torcida atleticana rapidinho. Eu acho que muita pessoa mais gosta dele do que desgosta. Pra mim é um bom jogador, mas já teve alguns erros também, por isso que algumas pessoas ficam aí reclamando, também tá um pouco abaixo, porque o seu físico não tá ajudando muito, que ele tá tendo muitas sequências de partida, mas ele vai provar para que ele veio pro Galo, e para mim é um grandíssimo lateral, e tá até no top 3 de laterais esquerdos do Brasil. E agora eu vou falar de Maicon, que veio do Corinthians. Eu dou a nota 5 de 10. Por que eu dou essa nota? É uma contratação que até aqui ajudou o Galo, mas está lesionado por um tempo. Então, entre aspas, ajudou, mas parece que vai sofrer com muitas lesões. Então, é um jogador que pode ser útil, pode ajudar o Galo. Pode ser tipo aquele jogador Igor Gomes que entra no segundo tempo e tudo, mas parece que sofre muito com lesões. Então é um jogador que eu particularmente não contratarei. Quando veio eu fui um pouco contra, mas se tá aí a gente vai apoiar e vai, né, incentivar mesmo assim, e é isso. E agora o Cassierra, e minha nota pro Cassierra é 7 de 10. Eu acho que é um atacante muito bom, e pelas características e pelo que eu estudei dele, é um jogador que vai ser muito bom, vai ser muito útil, é goleador, tem faro de gol, mas por enquanto não teve tempo para provar o seu valor. Então eu acho que ele tem que ter mais oportunidades para provar para que veio aqui pro Galo, né? Por enquanto os técnicos não estão deixando ele jogar, mas é bom jogador e a gente não pode esquecer disso, porque lá no Zenit ele teve bons números, pelo menos teve 2, 3 temporadas boas. Eu acho que aqui no Galo ele vai despontar, só que tem que dar mais minutagem, né? Nenhum jogador consegue despontar só jogando 20, 10 minutos em pouquíssimas partidas ainda. Então o Cassierra, para mim, foi uma boa contratação. É o Galalau, o centroavante que a gente estava precisando há muito tempo. E agora eu vou falar do menino Thomas Pérez. E a minha nota para ele é 7 de 10 também. Eu particularmente duvidei porque eu não conhecia ele e tudo, mas parece ser um bom jogador e vai ser útil. De primeiro volante eu gostaria que tivesse vindo um jogadoraço já pronto e tudo, mas o Thomas Pérez é uma boa aposta, porque nesses jogos que ele entrou, que foram poucos por enquanto, ele mostrou serviço, mostrou que pode ser muito útil, pode ajudar o Galo. Então
Eu estou gostando dele por enquanto, tô achando ele bom. Tem uma boa saída de bola, sempre olha para frente, que é uma coisa muito importante para os volantes para mim. E ele também é muito roubador de bola. Eu achei interessante demais o jogo dele. Eu acho que ele jogou mesmo 3 ou 2 jogos, mas por enquanto demonstrou ter um bom futebol. E agora eu vou falar do Alan Minda. Ele eu vou dar a nota de 7 de 10. Eu gosto da Alan Minda, eu acho ele um ótimo ponta e também é outro que pode ir até para a Europa. Eu acho que tem uma qualidade muito acima da média. Eu não entendi a torcida do Galo querendo colocar ele como bagre com pouquíssimos jogos e pouquíssimas oportunidades. Ele tem que ser mais testado, ele tem que ter mais minutagem, igual o Cassierra, para provar o seu valor. É bom jogador e eu tenho certeza que o tempo e as oportunidades ele vai mostrar isso, inclusive na data FIFA, quando eu estou gravando esse vídeo. Ele fez um bom jogo, eu não me relembro qual seleção que ele jogou, mas ele fez um bom jogo, tava todo mundo falando sobre. Então, aqui no Galo, se ele começar a ter oportunidade, eu tenho quase certeza que ele vai despontar, que é aquele pontinha driblador que tenta fazer jogadas, que tenta colocar o time para frente, e é um tipo de ponta que tava fazendo muita falta no Galo. E para as chegadas do Galo, eu dou a nota de 7,10, porque faltou pelo menos 1 ou 2 zagueiros de qualidade. Eu achei que essa posição não foi bem preenchida, porque Vitor Hugo, para mim, não é zagueiro que era para ser, nem reserva do Galo. E também faltou a chegada de um grande camisa 5, um grande volante. Se tivesse essas 3 contratações, ou pelo menos um zagueiro, mas um volante muito bom, essa nota poderia ser facilmente para 9, 10. Mas, né, a diretoria do Galo sempre resolve economizar e nunca realmente faz uma puta janela de transferências. Sendo que essa janela de transferências do Galo começou até bem. Eu tive muitas expectativas, mas no quesito lacunas preenchidas no elenco, faltou 2. Zagueiro e primeiro volante. E agora as saídas do Galo, eu também vou dar nota nisso, porque é importante também. E agora eu vou dar a nota para o Cadu. O Cadu eu dou uma nota de 6 de 10, porque ele saiu do Galo. É um jogador que a gente não viu muito, mas eu particularmente gostaria de ter visto mais. Então, não tem muito o que falar, que a gente não viu muito no profissional, mas na base parecia que era bom. E agora eu vou falar do Rony, e com certeza é uma das melhores saídas. 10 de 10. O Santos resolveu comprar ele, graças a Deus, porque eu literalmente não aguentava mais o Rony. Tudo bem, ele era raçudo e tudo, mas tecnicamente era muito abaixo e deixava muito a desejar. Então eu fiquei feliz quando ele saiu. E agora eu vou falar do Biel 77, outra ótima saída que tem a nota 10 de 10. Literalmente nunca deveria ter jogado com a camisa do Galo. Foi um dos piores jogadores que eu já vi jogando com a camisa do Galo. Não tinha nível. E agora, Gabriel Menino, outro 10 de 10 também. Graças a Deus, esse nunca teve vontade de jogar no Galo. Foi uma burrada imensa contratarem ele. Ele nem queria ter vindo pro Galo. Mesmo assim veio, ficou de corpo mole e já meteu o pé, graças a Deus. E já até cantou uma pedra para ficar lá no Santos, e tomara que ele vai pro Santos ou pro Inferno A4, porque eu não quero ver esse cara nunca mais com a camisa do Galo. E agora eu vou falar do Fausto Vera, e eu dou a nota de 8/10, porque o Fausto Vera também não é um grandíssimo jogador, mas eu acho que o valor que ele foi emprestado, né, não foi tão bom. Eu também venderia de uma vez ele, mas por que eu dou essa nota, não dou 10? Porque é uma posição que é carente no elenco do Galo, e eu acho que não reporam a altura, assim. Obviamente, eu prefiro o Thomas Pérez do que o Fausto Vera como volante no meu time, mas deveria ter reposto com camisa 5 de alta qualidade e que tem um bom futebol, só que, né, infelizmente não reporam. E agora, Caio Paulista. Esse aí também é outro, né, que veio por causa do Palmeiras, e eu dou a nota 10 de 10 para a saída dele. Graças a Deus saiu também. Parece que aquele ali falou assim, não quero mais jogar futebol, e tá numa preguiça, numa nhaca, que todo mundo tá vendo, que a fase horrível, horrorosa dele nunca passa, e parece que ele nem tá se esforçando por isso. E aqui no Galo teve só um jogo bom, que foi contra o Bolívar, na altitude ainda. Acho que foi contra o Bolívar, eu não sei. Não, foi contra o Independente Del Valle, eu acho. Não sei. Foi uma partida aí, que ele do nada jogou muito, e só isso. O resto só fez a gente passar raiva. E agora vamos falar da saída do Bruno Fux. Sim, ele estava emprestado, mas ele foi vendido oficialmente para o Palmeiras essa temporada, e eu dou a nota de 5 de 10, porque eu acho que ele é melhor que
praticamente todos os zagueiros do Galo. Então eu preferia muito mais uma dupla com Lianco e Bruno Fux do que uma dupla com Lianco e qualquer um que tá aí no Galo. Então eu acho que não foi uma venda tão boa assim. Eu particularmente continuaria com ele. E agora vamos falar de Arana, e eu dou a nota de 8 de 10. Eu acho que, como ídolo, a imagem dele poderia se sujar mais do que se sujou em 2024 e 2025. Porque o Arana não estava demonstrando aquele futebol. Eu acho que estava um pouquinho de corpo mole. Então eu achei a saída dele muito boa para ele e também para o Galo, para não sujar a imagem dele, e também para ele procurar novos ares lá no Fluminense. Lá no Fluminense também ele não tá aquelas coisas não, tá comendo banco pro René até aqui, e o René é considerado um operário da bola, e o Arana já foi considerado um dos melhores laterais do Brasil, até o melhor em 2020. Então ele abaixou muito o nível e a carreira dele não tá como tava quando ele chegou aqui no Galo, 2020, 2021. Então, né, eu gostei da saída dele, mas muita pessoa ficou, ai meu Deus, o Arana saiu. Só que, né, é só um jogador. Pra mim, sabe mesmo que é ídolo pra muitos. Pra mim, não é tão ídolo assim, porque eu amo é o Galo e é isso. E agora vamos falar da saída do Saravia. Eu dou a nota de 7 de 10. Era um jogador tecnicamente um pouco limitado, mas era raçudo. Eu coloco essa nota porque eu queria que ele saísse. Eu acho que ele estava aqui fazendo hora extra, só que, né, eu preferia ele do que continuar com o nosso querido Nathanael. Mas se a diretoria do Galo resolveu isso, tá tudo bem. Mas o que me pegava também muito do Saravia é que ele estava numa idade muito avançada e do nada ele foi parar lá no Sevilla, né? Achei muito aleatória essa contratação. E agora eu vou falar de uma vez 3 meninos da base que foram negociados quanto para empréstimo quanto para definitivo, que é o Caio Maia, o Isaac e também o João Marcelo. E todos eu dou mais ou menos uma nota de 6, porque são meninos que não foram aproveitados no profissional e que eu queria ter visto mais de todos eles, mas foi vendido porque na instituição Atlético Mineiro, não sei o que acontece, mas os meninos da base têm que ter oportunidade só quando eles têm 35 milhões de anos. Não pode ter oportunidade quando eles têm 17, 18 anos, não. Eu acho que é uma coisa que é contra, né, lá dentro do clube. E pelo menos parece que eles estão querendo melhorar isso. Só querendo, né? Porque na prática tá difícil. Mas é isso, gente. Já avaliei muito contratação aí, já até cansei de avaliar a contratação. Mas a nota para saídas do mercado da bola do Galo é de 10 de 10. Saiu todos os bagres e ficou pouquinhos no elenco. Graças a Deus, os principais bagres foram embora. E nisso aí o Paulo Brax se saiu bem, viu? Conseguiu negociar esses caras que só tava aí, ó, comendo salgadinho no banco, fazendo nada. E também sendo ruim, né? Rony rústico. E é isso aí, gente. Mas e aí? Qual que é a sua opinião sobre isso? Você concorda comigo com as minhas notas ou não? Deixa aí suas notas nos comentários. E muito obrigado a você que assistiu até o final. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal, que vai ter muito vídeo pra vocês. E se você quiser me acompanhar mais de perto, me siga nas minhas redes sociais, que tá aí na descrição desse vídeo. E é isso, gente. Valeu!